Olá, eu sou o professor Roque Paulinelli, vou resolver agora a questão número 124 do Enem 2019, caderno amarelo. Vamos lá. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Bom, pessoal, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nós temos que o calor flui de um corpo quente, que eu vou representar aqui por um corpo vermelho, para um corpo frio, numa temperatura menor, né? Que eu tenho uma temperatura maior do que essa aqui, ó. E aí eu tenho um fluxo de calor desse corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O calor ele só flui dessa maneira, viu, pessoal? Então não tem uma passagem de frio de um lugar para outro. É o calor que passa de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Ok? Bom, visto isso, gente, quando a gente coloca um cobertor, aquele cobertor ele não está gerando nenhum calor. O que ele faz é o seguinte: o nosso corpo está numa temperatura maior do que a temperatura do meio ambiente, geralmente. Então, a nossa tendência é transferir calor para o ambiente. Quando eu coloco o cobertor, ele funciona como um isolante térmico, impedindo essa passagem de calor. Então, eu não perco calor para o ambiente. Eu aqueço apenas uma camada de ar que está ali entre meu corpo e o cobertor e um pouco dentro do cobertor também. Então, eu impeço a passagem de calor para o ambiente, né? Eu isolo o nosso corpo, né? Eu minimizo a perda de calor. Por outro lado, se eu pegar, por exemplo, alguma bebida gelada, e eu quero mantê-la gelada, eu posso envolvê-la num cobertor também. Eu vou impedir aí a passagem de calor do ambiente para a bebida. Funciona também. Você não vai deixar ali a bebida mais quente por causa do cobertor. É o contrário, né? A porta da casa também vai funcionar de maneira análoga. Então, vamos analisar aqui as opções. Ó. Deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de: letra A, aquecer a casa e os corpos? Não, aquecer não. Evitar a entrada de frio? Não, não é o frio que entra, é o calor que sai. Então isso aqui está errado. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos? Correta. Vamos analisar as outras opções. Diminuir a entrada do frio? Não, o frio não entra. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor? Não, ele não aquece, ele apenas impede a saída do calor. Ok? Ó, maravilha, pessoal, espero que tenha ficado claro. Um abraço para vocês.